Olá, aqui é a Fátima Alves. Eu quero que você saiba que eu fico muito feliz em estar aqui com você, te trazendo mais uma entrevista com uma pessoa que já passou por muitos dos mesmos desafios de quem está começando a incluir mais alimentos vivos e crus no seu dia a dia. Eu quero apresentar para você uma profissional de mão cheia. Ela é naturopata, iridóloga e instrutora de exercícios visuais. Ela é criadora do site Saúde Integral. Com vocês, a Suzete Barreto. Olá, Suzete. Muito obrigada por estar aqui, por sua boa vontade em compartilhar a sua experiência conosco. Olá, Fátima. É um prazer estar aqui com você e estar com todos os seus ouvintes. É uma oportunidade maravilhosa de passar informação e de conhecer seu público. Suzete, conta pra gente um pouco sobre você e o que você faz. Eu sou naturopata, sou iridóloga e trabalho também com treinamento visual, que eu me formei em optometria. Então, ensino as pessoas a tirarem os óculos, não usar os óculos e fortalecer seus olhos e enxergar melhor com eles. E, bem, minha história foi bastante interessante, porque eu comecei há muitos anos atrás, há 30 anos atrás exatamente, porque eu era uma pessoa muito doente, não era nenhuma doença grave, mas eu tinha vários problemas de saúde, e um dia eu me perguntei, eu digo, será que eu vou viver minha vida inteira assim? Eu era muito nova, e foi aí que eu descobri uma proposta de alimentação diferente, e comecei com alimentação vegetariana. Naquele tempo ninguém falava em comida viva, e se falava muito no cru, é tanto que a base da minha alimentação era alimentação crua, baseado numa proposta de um médico que viveu no século retrasado, no século XVIII, o Bit Benner, e que ele achava que o alimento do ser humano deveria ser somente coisas cruas. Então, desde o início que eu comecei minha alimentação, foi fazendo uma alimentação baseada em 80% de salada crua. Não consegui de uma hora para outra, isso foi uma escadinha. Mas na consciência que eu comia o cozido, porque ainda necessitava, para atender minhas necessidades emocionais, mas não nutricionais. E foi assim que eu comecei. Nesse caminho aí, eu fiquei 2 anos me alimentando só de frutas, fiz o Viver de Luz também, por 21 dias de Viver de Luz, achei muito interessante, foi tudo muito interessante, mas achei que eu não estava preparada, porque na época meus filhos eram pequenos e eu arrimo de família, e foi em 2006 que eu conheci num congresso internacional vegetariano, em Florianópolis. Tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Ana Branco e da Maria Luísa Branco. E foi fantástico, porque no congresso, na hora do almoço, tinha banquetes, tinha doces, brigadeiro, tudo vivo. E não dava para você acreditar que era possível fazer isso. E queijos, e enfim, alimentos muito bem elaborados por pessoas muito competentes, tinha chefes de cozinha assim, bastante competentes, e foi tudo muito gostoso, tão lindo, que eu falei, não, o caminho é esse. Depois eu conheci o Luciano Vivo, que levei para minha casa, foi fantástico isso, porque ele tem o hábito, o Luciano é muito disciplinado, e ele tinha o hábito de acordar todo dia e deixar as sementes germinando, e eu fui aprendendo, porque você ouve falar, mas não é igual você ver alguém fazendo, o dia a dia de uma pessoa. E depois disso eu comecei a fazer a alimentação e me sentindo muito bem, e achei muito gostoso a possibilidade de uma culinária que eu nunca gostei, eu sempre fui zero na cozinha. E de repente eu comecei a fazer como se fosse uma terapia aqueles alimentos, e tive a oportunidade de depois ir para o Terrapia,
que é uma instituição onde hoje se pratica e se ensina comida crua de uma maneira muito eficiente. E eu fiz 2 cursos lá, fiz o curso básico e o avançado, e com isso mudou toda a minha vida. Então, a minha vida que já vinha mudando há 30 anos, quando eu fui para terapia, mudou tudo, foi muito diferente, porque foi aí que eu comecei a gostar de mexer um pouco com cozinha, embora sempre focada na praticidade, no tempo que eu tinha para ficar ali, porque eu faço muitas coisas. Então foi mais ou menos isso. E então foi muito fácil para você começar e fazer essa transição e adotar um novo estilo de vida? Há 30 anos atrás, quando eu comia muita carne e tinha uma alimentação muito errada, não só uma alimentação errada, mas quantidades exageradas de comer, para mim só não foi tão difícil porque eu tinha um foco. O meu foco era não precisar mais de remédio nem de médicos. E quando eu li sobre alimentação e sobre a naturopatia, essa era a proposta. Você agora vai ser livre. E era tudo que eu queria. Então, claro que foi um pouco de esforço. Minha maior dificuldade foi os outros, que uns porque me chamavam de gafanhoto e outros porque eu só comia folha. E outros porque, de uma certa forma, não estava aceitando a minha mudança, amigos, mas tudo isso começou a ser elaborado na minha cabeça e com muito carinho, com muito amor, eu os acolhi, parei de ficar falando que eu era vegetariana e que eu fazia essa alimentação, e às vezes eu ia para as festas ou para algum almoço, eu comia em casa antes. E lá, tudo quanto é lugar tem um pouco de tomate, ou cebola, pelo menos, um pouco de alface. Era o que eu comia um pouco, me divertia muito, enfim, essa história dos outros é realmente, cada pessoa trabalha de uma maneira, e eu dou uma força para vocês, para que vocês tenham compaixão com essas pessoas, até porque isso é um vício que as pessoas carregam consigo, e não querem que os amigos saiam do vício, elas têm consciência do vício, mas não querem que os amigos saiam, porque não quer ficar sozinha no vício. E se você tem compaixão, e que na medida do possível você vai desobstruindo os seus canais energéticos também, e vai percebendo isso mais facilmente, então você acolhe essas pessoas pelo coração e se liberta disso. Até hoje eu escuto coisas parecidas, principalmente quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo tudo era café, vamos tomar um café, e eu ia tomar um suco, então vamos tomar café, e eu de boba fazia, olha, eu não tomo café, aí as pessoas assustavam, então eu aprendi, aí eu passei a dizer outra coisa, eu dizia assim, vamos, e lá eu pedi um suco, e não vai tomar café? Eu digo, não, ou às vezes a pessoa nem perguntava, então a gente vai aos poucos trabalhando esse lado, né? E a outra dificuldade foi a guludice, a gula, né? Porque tem um ditado antigo que diz que o homem morre pela boca, e é verdade, né? As pessoas adoecem, enfraquecem a energia porque falam dos outros e se enfraquece também porque come demais. E era o meu caso, eu comia muito. E isso aí foi muito difícil de tirar, até hoje eu tenho um pouco ainda isso, mas o que me fez trabalhar esse lado foi tomar consciência do meu alimento naquele momento, comer e sentir que aquele momento eu estava fazendo o meu sangue e que precisava de cuidados e precisava de atenção, e mastigar bastante os alimentos, ensalivar. Isso fez uma grande diferença para mim, porque eu percebi que quando eu mastigava mais, eu tinha menos vontade de comer tanto, eu comia menos. Então, eu mastigava mais e comia menos. Cheguei ao ponto uma vez de fazer uma experiência, eu estava com fome, um pouco de fome, claro que eu já tenho um trabalho de 30 anos, isso aí pode não acontecer com todos, e comi uma macadâmia, mas eu demorei muito com uma macadâmia na boca, mastigando, pedaço por pedaço, e senti que eu não tinha fome. Então, comi mais uma, pela guludice, mas tinha saciado minha fome.
né? Então, é importante a pessoa sentir que se ela tem muita fome hoje, ela pode trabalhar isso com o tempo, e depois, isso não vai durar a vida inteira, porque sentir fome, para quem não tem o hábito, é um pouco desconfortável, não é? Mas ela vai trabalhando isso e vai melhorando, e vai crescendo, e vai subindo uma escada, até ela chegar um dia a nem precisar da comida viva, viver de luz. A gente chega lá, eu acredito. Nós estávamos conversando sobre maneiras práticas, né, do dia a dia da alimentação viva. Que sugestões você tem de praticidade? Primeiro, a gente aprende lá no Terrapia a maneira correta de se fazer, que é você colocar no frasco, no filó, colocar aqui um elástico e lavar 5 vezes. Para mim isso foi muito difícil, mas eu senti a necessidade de ter as sementes lavadas. Então, eu comecei a fazer com escorredor de arroz grande, até que eu descobri um menor, bem pequeno, que ele, por sinal, é interessante, que ele tem um suporte, tá? E aí eu lavava aqui, é muito mais fácil lavar aqui, tá? E assim eu perdia menos tempo do que lavar no frasco. Uma outra coisa interessante da viagem é esse germinador. Por quê? Porque ele tem aqui um suporte, veja, tá? Deixa eu colocar na outra mão. Então, você chega em qualquer lugar, no hotel, alguma coisa, você põe ali para germinar e aqui já tem os buracos, a água desce por aqui e ele fica lá deitadinho na posição correta. Isso ajudou muito. Tem sementes que elas são mais finas e aí eu ponho um filó bem fino, né? Ponho o filó e depois aí eu ponho a tampa e aí ajuda. Outra coisa é o tal do liquidificador, que para quem não tem um liquidificador, bem, eu tinha um liquidificador tipo Vitamix, até melhor do que o Vitamix, mas eu consegui quebrar da primeira vez que eu usei, porque eu não sabia usar aquele socador. E depois tinha uma propaganda dele que passava até iPad, e eu pegava inhame grande, e passava mesmo, mas acabou que com o tempo quebrou a hélice. Não é? Imagina, você passar um inhame grande, onde não tinha nenhum líquido ainda, né? Então foi um pouco de falta de experiência minha. Então hoje eu tenho um liquidificador comum, um liquidificador que funciona bem, eu até recomendo ele custa R$ 89,00 aqui em São Paulo, tem 700 watts e é da Mondial. Ele funcionou muito bem para mim. Mas, se eu ficar no liquidificador, eu perco meia hora para fazer o suco. Se eu usar a centrífuga e o liquidificador, eu perco metade do tempo. Então, eu prefiro, o que pode não ser muito certo, ou talvez desperdiça mais o alimento, eu passo na centrífuga para fazer o caldo com cenoura, com maçã, e as folhas eu deixo para bater no liquidificador junto com o germinado, porque o germinado não passa na centrífuga. E aí, na hora que você vai coar, tá bem líquido, é muito rápido e logo, logo o suco tá pronto. Então, acho que as praticidades que eu realmente usei foi isso aqui, para lavar as folhas também, que você pode usar. Isso aqui é uma centrífuga para secar as folhas, que para mim não funciona muito bem, porque eu não acho prático, não é? Mas aqui eu coloco a água aqui coloco as folhas aqui, tá? Lavo, mergulho as folhas e vou abaixando e suspendendo as folhas, aí ela limpa mais. E depois eu lavo de novo aqui e fica tudo muito, muito, muito bem higienizado. E inclusive, na minha torneira eu coloquei um filtro embaixo, porque aí essa água não tem tanto cloro. Outra dica que vocês podem fazer, não é tão caro, e aí você vai sempre lavar com uma água de melhor qualidade. Você tinha falado também de umas marmitas, né? As marmitas são maravilhosas, né? Porque o que foi que aconteceu? Quando você começa a comer comida... eu comecei a comer a comida viva, e comprava as verduras nas feiras orgânicas, mas o meu dia é muito atribulado, eu ia comer na rua.
E acabava que eu perdia minhas verduras orgânicas e ia comer as dos restaurantes. Eu digo, mas isso é absurdo. Eu caí em mim e falei assim, peraí, tá errado. E aí eu comecei a levar. Então, eu saio para trabalhar e eu levo minhas marmitas. E que foi fantástica a ideia. Porque no início eu fiquei meio assim, sabe? Eu digo, peraí, tô com cara de marmiteira. Mas, assim que eu tive a ideia, eu tive a sorte de chegar no shopping lá no Rio de Janeiro, na época que eu estava lá no Rio, e vi umas marmitas sendo vendidas por R$ 500. Então, alguém já tinha pensado aquilo que eu tinha pensado e já criou, porque eles inventam logo uma coisa cara, né, que é para as pessoas consumirem. E aí eu achei, digo, pois é, mas eu não vou ter vergonha, as minhas não vão custar isso. E aí comprei umas vasilhas plásticas que algumas pessoas já devem conhecer, isso aqui eu acho em supermercado aqui em São Paulo, e essa borracha azul que você está vendo aqui ao redor, ela veda, então ela é super vedada, tá? Ela, dos 4 lados, a gente tem que fechar. E aí você pode colocar até uma sopa, porque sempre quando você faz, até que você leva uma salada, tem um pouco do caldo, do limão, né? E então aí não derrama, foi fantástico. Aí, semana passada, eu descubro uma vasilha que é semelhante a essa. Por sinal, essa daqui eles dizem que não deixa entrar bactérias. Tem toda uma história de ser bactericida essa vasilha, né? E ela é igual a outra, porém, ela tem umas divisórias. Olha que fantástico. Então, se eu quiser levar mais coisa, um tipo de coisa eu ponho aqui. Aqui tem 2 divisórias e aqui tem mais uma, né? Então, eu achei bem prática ela. Aí eu faço minhas marmitas, levo e aprendi também a não ter vergonha de comer. Então, se eu estou no restaurante eu tenho a delicadeza de ir lá pegar alguma coisa, né? Uma cenourinha ralada, alguma coisa que tem por ali e complemento com a minha salada. E às vezes, se alguém está por perto, eu digo, olha, essa aqui é a comida do futuro. Então, os restaurantes têm que tomar consciência da necessidade de comer. Enquanto eles não fizerem, eu estou trazendo. Quando eles fizerem, eu não preciso mais trazer. E assim eu vou me virando, levando a coisa na brincadeira também. Às vezes a gente ainda tem essa necessidade de dar uma satisfação, não é? Mas que também relaxa e não assusta tanto as pessoas. Suzete, tem algumas pessoas, elas têm muita dúvida a respeito de como é que a alimentação viva pode ser mais saciante, né? Como é que pode saciar com a alimentação viva? Que tem gente que diz que come alimentação viva, mas ainda continua com muita fome. Elas têm dúvidas sobre o prato principal, né? O que comer no almoço, o que comer na janta, como substituir o arroz e o feijão. Qual é suas ideias, sua sugestão? O que você passou? Por onde você passou aí? Eu acho que isso que está acontecendo com essas pessoas é completamente normal. E é preciso que essas pessoas tenham um pouco de paciência e compreenda que se ela comia o que eu chamo de porcaria mesmo, né? Porque carne é defunto e arroz branco não tem nutrientes. Então, uma pessoa que come tudo isso, ela se sente mais pesada. E com o passar do tempo, o estômago, ele dilatou. Então, quando ela passa a comer um alimento de boa qualidade, o que vai acontecer? Esse estômago, aos poucos, ele vai voltar à posição normal. Então, vai ficar menor. E aí ela para de ter essa sensação, que não é uma sensação muito agradável, mas que é rápido. Eu acho que, tipo, uma semana, ela já perdeu isso, não é? Aí você falou dessa coisa do prato principal e do arroz e do feijão, né? O arroz e o feijão tem muito dessa necessidade que o estômago da gente, que ainda está dilatado, tem de comer. Mas também vem de uma memória nas nossas células de comer o alimento cozido e o arroz e feijão, que é a alimentação do brasileiro. Então, primeiro a pessoa tem que saber se é aquilo mesmo que ela quer. Isso eu acho super importante. Porque se você não sabe o que você quer, se você está na dúvida, você pode até ficar com falta de nutriente e depois colocar a culpa na comida viva.
Mas não é, porque o importante é você comer o alimento com consciência, com a mastigação que nós já falamos, mastigar bastante, ensalivar, mas também com prazer. Tem que ser bonito e tem que ser gostoso. Por isso que eu adorei essa coisa da comida viva, porque ela faz o bonito, ela mostra o gostoso e o bonito e faz muita substituição. Por exemplo, o queijo, né? O queijo, a gente sabe que o queijo do leite da vaca ou que seja da cabra, do búfalo, etc e tal, ele não tem uma qualidade boa, ele causa mucos, ele causa quistos no nosso corpo, né? Causa tumores. No entanto, o queijo de uma macadâmia é só alegria. O queijo de um girassol, que é baratinho, a macadâmia ainda é mais caro, né? De um girassol é só alegria. É muito gostoso e também sacia. Então, no início, até as pessoas costumam comer uma quantidade maior do que o que deve, mas tudo bem. Você vai chegar no seu limite, vai devagar. Devagar com a louça, senão você dá para trás. Então, é super importante essa compreensão. Mas, na hora dessa transição, como é que é esse feijão e arroz? O que você pode fazer? Primeiro, você tem que ter sempre a consciência de que a alimentação mais importante é a crua. Então, você vai ter que comer bastante salada crua, tá? Nessa salada, para ela ficar mais consistente, você pode colocar abacate, pode colocar banana, maçã, que isso tudo é mais consistente, ajuda bastante, até porque o abacate é rico em calorias. E aí, não, para mim não deu, ainda preciso de mais. O que você quer mais? Você pode pega aveia. A aveia, ela parece muito com arroz, né? Eu não sei se todos conhecem aí aveia descascada. E se você deixar ela de molho durante 2 dias, a gente não germina ela no ar. Germina somente na água. Depois de 2 dias, ela está mole e dá para você mastigar. E ela tem uma consistência gostosa de mastigar, que parece com arroz. Então, você pode colocar uma aveia, fazer um macarrão, uma macarronada com abobrinha, colocar um queijo. Então, aí, você pode ir pegando esses ingredientes mais consistentes e fazendo o seu prato até você perder esta necessidade. Isso no almoço, você pode fazer, por exemplo, uma aveia com lentilha germinada. Você pode colocar na salada que você fez, além do abacate e tudo isso, pode colocar uma quinoa germinada, pode colocar a própria aveia na salada, pode colocar um gergelim germinado. E tudo isso, se você aumenta um pouco a quantidade que você costuma comer, come mais um pouco, não tem problema. Não é? Vai encontrando o teu ritmo, vai encontrando qual é o teu limite de fazer. Mas se, mesmo assim, você sentiu fome, come um pouquinho de arroz integral cozido. Um pouco. Porque você vai conversando com o teu cérebro e ele vai entendendo que isso é passageiro, que é por um tempo. Então, é uma maneira de você fazer a transição para você não dar um choque muito grande no teu organismo e também no teu emocional. Porque nossos nutrientes, eles não são feitos só dos alimentos, eles são feitos também das nossas emoções, do que nós acreditamos. Então, essa história que a gente ouve aí, desculpe aí que se tiver nutricionista, que deve ter muitos aí, pode vir que aí eu te mostro artigos sobre isso, pode perguntar, não é? Mas a proteína, a gente não precisa de proteína dessa maneira. Isso é uma lenda, porque quanto mais você come proteína, mais você vai adoecer. A proteína, ela alimenta os cânceres, ela alimenta os vírus, as bactérias. Então, você quer fazer uma experiência, uma gripe. Você está com uma gripe, você está colocando para fora, fazendo uma desintoxicação, né? Secreções e tudo mais. Vai lá e toma uma gemada, que é famoso isso, que corta a gripe, corta mesmo. Por quê? Porque é excesso de proteína. Então, não é certo você cortar uma gripe, é certo você ajudar essa gripe a se eliminar, que isso aí seria uma desintoxicação.
não é? Mas, então, na medida que você vai compreendendo tudo isso, as coisas vão ficando mais fáceis e você vai entendendo o quanto você foi manipulado a vida inteira, o quanto você tomou remédio sem necessidade, tá? Que isso aí alimentação viva, não é só para você ficar comendo, você tem também que entender que você, a partir do momento que você compreender o mecanismo de seu corpo, que é o que a naturopatia faz, o que vai acontecer? Você não vai precisar mais de remédio. Então, eu tomava muito remédio, tem 30 anos que eu não tomo remédio. Então, é muito importante você aprender a se tratar, porque vai te dar uma outra liberdade também. Agora, uma dica que eu dou para vocês, para quem está fazendo uma mudança alimentar, é fazer uma desintoxicação. Por quê? Porque o seu intestino grosso, o que vai acontecer? Ele está com uma flora intestinal pervertida, putrefada, do alimento errado que você vem comendo há muitos anos. Tem pessoas que, bem, o certo seria a pessoa defecar 3 vezes por dia. Tem gente que leva uma semana sem defecar. E tem gente que defeca todo dia, mas essas fezes, elas são antigas. Então, eu acho fundamental, você está fazendo uma mudança alimentar, seja lá qual for, ou se você resolve fazer um jejum, que é maravilhoso para quem está começando, fazer lavagem intestinal. Então, faça lavagens, procure alguém que sabe fazer, que possa te orientar, e é algo que você pode fazer em casa só. A gente assusta, acha que não, mas é fantástico. Quando você faz uma limpeza do seu intestino, você vai absorver melhor os nutrientes, os alimentos, eles vão digerir mais rápido, você vai se sentir mais leve, e vão abrindo todos os seus canais energéticos. De repente, melhora a tua intuição, você começa a ter vontade de abraçar as pessoas, não é? É incrível como as coisas mudam para a gente. Então, eu quero que fique bem claro para vocês, não esqueçam disso. Você que está fazendo uma mudança alimentar, você agora vai adquirir outros paradigmas, vai ser outra pessoa, né? Rapidinho você vai ter outro sangue. Então, esse sangue vai passar pelo teu cérebro, mais desintoxicado, vai vir mais ideias, e isso pode mudar a tua vida, para sempre. Então, no jantar, a pessoa pode fazer uma banana, comer uma banana com um pouco de gergelim. É uma delícia, banana amassada com um gergelim germinado. Pode fazer uma sopa, tipo um gazpacho, e colocar um pouco de aveia germinada também, que é para ficar mais consistente. Ou fazer uns crackers, o pão dos essênios, alguma coisa, né, desse tipo. E para comer, ou até criar uma coisa nova. Então, eu adoro criar. Às vezes eu pego, por exemplo, uma berinjela e fico ali aperto ela, e com azeite, limão, daqui a pouco, isso se chama marinar, né? E depois você põe numa sopa, ela vai ficar mais consistente. E cada um vai sentindo sua necessidade e vai vendo, se ainda foi pouco, vai fazendo mais um pouco, né? A banana ajuda muito também, principalmente dentro de uma sopa e tudo mais. É importante a pessoa sempre lembrar que todo começo tem os seus desafios, né? Como você falou, ter paciência, né? Ir testando. Uma coisa muito importante também é que a pessoa precisa continuar buscando, né? Estudando, pesquisando, né? É um novo caminhar, né? E tem livros maravilhosos sobre o assunto, né? Tem livros ótimos sobre as receitas da comida crua, da comida viva. Eu tenho um livro mesmo aqui que eu acho maravilhoso ele, e esse livro foi escrito por pessoas que fazem uma comida viva. O nome do livro é essencial. Se vocês quiserem, até tiverem dificuldades, eu posso providenciar para vocês esse livro. E ele ensina, inclusive, ele fala dos fermentados, e tem muita receita boa. O importante é você ter ideia, criar em cima de coisas que já criaram, né? Tem um outro livro também, que é da mesma editora e que eu gosto muito, que é você...
12 Passos para o Crudivorismo. Porque a pessoa que escreveu esse livro, a Vitória, ela teve dificuldades, então ela criou passos. Não vá de uma vez, vá devagar, baseado nos 12 passos dos alcoólatras anônimos. E aqui tem umas receitinhas muito boas também. Tudo isso eu posso providenciar para vocês. Agora, esse livro é imperdível, tá? Você sabe se desintoxicar. Aqui tem escrito Dr. Soleil, mas, na verdade, isso aqui é um pseudônimo, mas foram estudos de médicos e enfermeiros na Suíça, e que aí eles fizeram um livro bem prático e fácil, e que ensina as pessoas a fazerem desintoxicação. Aqui tem umas dicas de como fazer lavagem e tudo mais. É muito bom esse livro, o livro tem um preço muito acessível também, porque eles fizeram sem nenhum objetivo de lucros. Então, e eles, inclusive, fiscalizam isso. Eles lançaram outro interessante, que ensina, inclusive, germinar e tudo mais, que eles já tinham essas propostas iguais às nossas hoje, mas esse outro está esgotado, mas quem tiver interesse pode também me pedir ajuda, que assim que tiver, eu faço muito contato com a editora, e assim que tiver em edição, eles avisam. É um livro maravilhoso, e que todo mundo deveria ler. Suzete, se as pessoas quiserem te encontrar, onde é que elas te encontram? Eu sei que você tem um livro, né, que você escreveu, né? Conta um pouquinho sobre isso. Então, eu tive problema de visão desde os 3 anos de idade, usava óculos e não gostava dos óculos. Não me adaptei, graças a Deus, à lente de contato, porque hoje eu vejo que é um veneno. E aí, acabou chegando na minha mão um livro de um oftalmologista americano chamado Dr. William Bates, e que ensina a fazer exercícios para melhorar a visão. Então, eu escrevi, como o livro era um pouco complicado, por quê? Porque tem muita informação, e nem todo mundo, a pessoa não perde o estímulo. Aí eu escrevi um livro simples, com a letra grande, com desenhos, explicando como é que funcionam nossos olhos, como eles gostam da alegria, como eles gostam de um alimento colorido e bonito. Os olhos adoram também, né? E também os exercícios para as pessoas que não querem usar os óculos, né? Eu falo também desses óculos que muita gente deve conhecer, que esses óculos, na verdade, é uma muleta, não é tão bom quanto os exercícios, mas ele ajuda na transição. Então, aqui também eu explico sobre isso. E vem com uma tabela das letras, e que as pessoas podem ir acompanhando em casa, medindo a visão, porque quanto mais ela mede e ela vai acompanhando, ela vai incentivando mais, né? Então, essa é a proposta. Mas toda a minha proposta de trabalho está em cima de uma alimentação, e cada vez mais eu estou recomendando uma alimentação viva, passando sites de pessoas que já trabalham com isso, não é? Para que as pessoas realmente aprendam a se alimentar corretamente. E como é que as pessoas te encontram? Pelo teu site, pelo teu e-mail? Por e-mail, que é suzete@saudeintegral.com, ou pelo meu site, que é www.saudeintegral.com. Lá no meu site tem muitas dicas de como curar muitas doenças. Então, eu vou ensinando passo a passo, eu não gosto de esconder informação, então eu explico passo a passo como que a pessoa pode se curar, não é? E às vezes eu vejo alguma matéria assim, que sai no jornal, e que tem tudo a ver com a gente, eu transformo essa matéria, que é para a pessoa tomar consciência do que está acontecendo aí fora, né? Como fazendo muitos exames, né? Quando o Steve Jobs morreu, eu fiz uma comparação com a vida dele, que a gente conhece, né, que teve muito sofrimento e muita história de emoção acumulada, com o câncer de pâncreas. Então, eu gosto sempre de fazer isso para a pessoa. Ela pode não ter essa doença, mas ela pode ter uma doença, e ela saber que toda doença tem um fundo emocional. Porque o nosso corpo, ele funciona com ajudas energéticas, ajuda mental, emocional, com outras vibrações. Isso é importante, que as pessoas entendam isso e comecem a ver o seu corpo como um todo, não apenas
como físico. A alimentação é só um desses aspectos, né, Suzete? Esses aspectos, exatamente. Bom, Suzete, eu quero te agradecer pela sua disposição em estar aqui conversando com a gente, explicando tanta coisa legal, contando da sua experiência. Muito obrigada, ok? Fátima, eu que agradeço a você e agradeço a todas as pessoas que estão aí nos ouvindo nesse momento. E o que precisar de mim, eu fico ao seu dispor para lhe ajudar no que for possível e no que eu souber, tá? Um beijo para todos. Tchau. Eu quero te agradecer, você que está aqui nos assistindo, você que está nos ouvindo, quero te agradecer pela tua presença, pedir que você deixe o seu comentário aqui embaixo e te convidar para o nosso próximo encontro. Até breve!